Olá! Hoje você vai aprender como focar de forma correta para conseguir realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos. Muita gente acha que está focado no que quer, mas na prática a pessoa está focada no medo, na dúvida, no problema, e aí não consegue entender por que não cria a realidade que deseja. E você pode até dizer, por exemplo, eu quero prosperar. Eu quero, Marina, uma alma gêmea. Eu quero o meu propósito de vida, eu quero saúde. Mas se o seu foco está em, será que isso vai dar certo? O seu foco não está correto. Porque você está baseada na dúvida. Você está observando a dúvida. Você pode estar olhando para uma determinada área, mas você está olhando para ela, focando de forma errada, de forma que você não cria o que você quer. Pelo contrário, você começa a criar o que você não quer. E aí, o que é o erro mais comum que acaba acontecendo com a maioria das pessoas? Olha que importante entender isso. O foco não é sobre o que você deseja. O foco é sobre onde a sua atenção está, aonde a sua emoção está, aonde você está colocando a sua ação todos os dias para que aquilo realmente possa acontecer. Às vezes, a pessoa diz assim, o meu objetivo é crescimento profissional, é crescimento financeiro. Mas a pessoa está o tempo todo ali querendo ver a hora que o gelo vai virar água. Ela está o tempo todo olhando as contas ali e olhando se o dinheiro já chegou. Ela está olhando o que não deu certo, o que ainda, aquela realidade que ela está vivendo ali naquele momento. Ela está olhando os erros do passado, as coisas que não deram certo para ela. Ela está olhando o medo de repetir o fracasso. E cada vez que você direciona o seu foco para esses lugares, você está se alimentando dessas informações. E tudo que nós criamos é baseado em informações. Então, mesmo que a pessoa esteja com foco na área certa ou na área em que a pessoa intenciona, ela não cria o que quer, porque o foco está no problema. Ela está olhando o problema. Mas Marina, eu estou procurando a solução. Mas procurar a solução não é olhar o problema. A maneira correta da gente procurar a solução não é ficar toda hora ali, imagina, eu tenho uma sementinha, vou pegar esse cristalzinho e eu vou lá e planto a semente. E aí toda hora eu vou lá desenterrar, né? O professor Hélio Couto é o mestre para explicar isso para a gente quando fala de física quântica. Eu vou lá desenterrar, mas será que essa semente está nascendo mesmo? Deixa eu desenterrar. Se toda hora eu ficar desenterrando essa semente, será que ela vai nascer? É a mesma coisa de eu colocar que eu quero um carro na minha garagem. Se toda hora eu ficar lá conferindo se o carro está na garagem, ou eu estou pedindo uma cura física e toda hora eu fico movimentando o braço para ver se a dor já saiu, eu não estou agindo com fé. Eu não estou agindo. E tem um versículo bíblico que diz o seguinte: tudo que pedirem em oração, crendo que já receberam, que receberam no passado, receberão no futuro. Olha só. E o que esse versículo está querendo dizer? Que nós só recebemos aquilo que nós já acreditamos que faz parte da nossa realidade. Então, não é crendo que você vai receber, que você vai vai receber depois. Não. Crendo que já receberam, receberão no futuro. Então, isso fala do quê? Fala de foco com fé, fala de identidade, fala de postura interna. O próprio Jesus disse:
Jesus chegava na pessoa, ele colocava as mãos, mas era ele que curava? Ele atribuía a ele? Não. Ele dizia: a sua fé te salvou. Só a nossa fé pode nos salvar ou nos condenar. É o que nós acreditamos que nós trazemos para a nossa realidade. E por mais que verbalmente alguém possa dizer que acredita na saúde, na prosperidade, na felicidade afetiva, se você está o tempo todo observando o oposto disso, se envolvendo com emoções, por exemplo, de escassez, se envolvendo com emoções de estagnação, de não mudança, de estar ali naquela realidade que você está de dor, de sofrimento, você está com foco no que você não quer. Então, o foco correto não é a gente ignorar a realidade. Também não é fingir que está tudo bem. Ah, eu vou fingir que está tudo bem. Não. Não é a gente fingir que está tudo bem. Não é ignorar a realidade. O foco correto é diante da realidade, ao invés de eu alimentar a dúvida, ao invés de eu ficar no será, ao invés de eu ficar ali alimentando as memórias das coisas que não deram certo, dos meus fracassos, ao invés de eu ficar ali muitas vezes querendo fugir da responsabilidade por acreditar que se eu assumir a responsabilidade as coisas não vão funcionar, ou seja, evitar passar pelo processo de mudança. O foco correto é perguntar: o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso aprender para que eu possa me alinhar e entrar nessa ressonância com essa realidade que eu quero criar? Que ações preciso assumir hoje para contribuir com essa nova realidade? Eu vou repetir, e se você quiser, até coloque aqui nos comentários para você não se esquecer. O que eu preciso mudar em mim, mudar na minha maneira de focar, na minha maneira de agir. O que eu preciso aprender para que eu seja aquela pessoa que está na ressonância daquilo que eu quero criar. E quais as ações eu preciso assumir hoje para contribuir com essa nova realidade. E aí, ao mesmo tempo, eu vou agir como alguém que já recebeu. Então, como aquela pessoa que já recebeu se vestiria? Como ela falaria? Será que ela faria as coisas de qualquer jeito? Será que ela faria as coisas fugindo da realidade, da responsabilidade? Ou ela iria assumir a responsabilidade? Será que ela iria correr o risco? Por que a pessoa corre o risco quando ela está diante de um objetivo? Por que ela corre o risco? Por que ela tem que correr o risco? Porque o risco de você agir crendo que recebeu, receberá, é que você está tendo fé. Todo mundo que tem fé age com risco. Primeiro eu preciso acreditar, ver aquilo para que o universo coloque o chão, para que Deus coloque o chão. Então, eu tomo decisões como essa pessoa que já tem esse resultado. Eu me organizo como essa pessoa. Eu me posiciono, eu visto, eu falo, eu ajo como essa pessoa. Eu paro de agir como quem está ali sempre tentando sobreviver. Quem está ali na sobrevivência. Eu paro também de ficar naquele lugar sempre procurando responsáveis pela minha vida ou sempre procurando culpados pelas coisas. Eu vou para um lugar de 100% responsabilidade. 100%. Esse é o lugar de poder. Se você quer pegar todo o seu potencial, você tem que abraçar o lugar de 100% de responsabilidade daquilo que você quer criar. Então, primeira coisa que eu preciso, o foco que eu preciso, não é no resultado final, é no alinhamento interno com o ser, é alinhar quem eu sou. Depois eu faço o que precisa ser feito. Eu me alinho e depois faço o que precisa ser feito. E como consequência, o ter começa a se manifestar.
Então, eu não tenho que procurar o ter, eu tenho a intenção do ter, mas eu sei que eu preciso mudar a onda, o que está dentro de mim, para que aquilo fora mude, porque tudo que está acontecendo fora é uma projeção. Então, eu me alinho no ser, eu faço o que eu preciso fazer, e aí sim a matéria começa a se manifestar. Então, a matéria, ela corresponde à coerência. A prosperidade, ela responde à identidade. Não adianta você querer mudar uma realidade sua só tentando fazer ali uma barganha com Deus. É igual aquelas pessoas, né? Ah, não, eu vou comprar um cabrito e vou oferecer para Deus. Deus não precisa do nosso sacrifício. Nós que precisamos, muitas vezes, nos sacrificar para que a gente se transforme e reconecte com Deus. Então, não dá para você, muitas vezes, querer uma mudança aonde você está querendo fazer coisas para fugir da mudança que verdadeiramente você precisa viver. Por isso que o foco correto, ele nasce de dentro para fora. Ele não nasce de fora para dentro. E se você sente que você está sempre tentando, sempre lutando, sempre se esforçando, mas você não sai do lugar, talvez não seja falta de capacidade, talvez seja foco desalinhado. Você está com foco desalinhado. E se você sente que você precisa de ajuda para alinhar foco, identidade, emoção e ação, eu trabalho isso profundamente nas minhas sessões individuais. E digo para você, as pessoas que realmente abraçam o processo e aceitam viver essa mudança, elas vivem grandes transformações e conquistam coisas que às vezes nem elas acreditavam que eram capazes de conseguir. Então, nas sessões, eu consigo identificar exatamente se o seu foco está errado, quais as crenças que estão puxando você para o medo e como alinhar mente, emoção e energia e ação para criar resultados reais. Então, se isso faz sentido para você, se você percebeu que você precisa de fato ser ensinável para você alcançar as mudanças que você quer, o link das sessões vai estar aqui abaixo do vídeo. E se esse vídeo te ajudou, compartilha também com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um beijo grande no seu coração.